Bi, fecha o vídeo. Ela pode deixar aberto se ela quiser. É, Boa noite, pessoal. Deixa eu só acabar de admitir aqui o pessoal. Eu dei 2 minutinhos aí para o pessoal conseguir entrar. Agradeço aí a presença de todos, tá? Hoje e amanhã vão ter dois conteúdos que eu preparei aí com muito carinho para a gente discorrer sobre alguns assuntos. E vocês fiquem bem à vontade, tá? Se quiserem levantar a mão, se quiser mandar pergunta pelo chat, a gente vai tentando mandar e responder tudo para vocês também, tá? Então, hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito dessa parte de preenchedor e eu acho que agrega muito nos nossos resultados. Então, eu vou falar um pouquinho que eu acho que muitas pessoas ainda têm muito medo, né, dos preenchedores. E eu acho que a gente não precisa ter tanto medo, né? Acho que a gente pode realmente oferecer alguns resultados, diferenciar um pouquinho os nossos resultados é, oferecendo um tratamento complementar à nossa cirurgia, né? Então, eu acho que o preenchedor, a gente consegue fazer grandes coisas, assim, que dá até gosto de ver, viu? Então, eu acho que a gente tem que perder um pouquinho esse medo. Então, eu vou começar aqui, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só fechar aqui, para não ficar atrapalhando. Eu vou diminuir aqui a minha. Bom, gente, então eu resolvi fazer eh, sobre esse assunto, e como eu falei, eu acho que realmente é bem interessante, eu acho que é bem bacana a gente falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou Ivana, eu fiz residência na USP, fiz na USP São Paulo, fiz doutorado, pós-doutorado também lá na USP. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular e sou membro internacional do Pan-Americano, da ISOPERS e da ISOPERS, tá? Que são as duas maiores sociedades, né, mundiais aí, americana e europeia de plástica ocular. Então, então, por que eu resolvi falar sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto bem interessante para a gente dar um chacoalhão assim. E eu peguei um artigo aqui que depois eu quero desmembrar um pouquinho esse artigo, que ele é bem bacana e eu acho que ele realmente vai ajudar muito a gente assim a lidar com as situações, como se fosse criar alguns protocolos de atendimento quando a gente tem algum procedimento que a gente está fazendo e tem alguma complicação, tá? E eu resolvi falar sobre as complicações, né? Porque eu acho que assim, primeiro que preenchedor, muita gente tem muito medo, né? Existem livros e livros de complicações, então não é um artigo que sai, não é um, sei lá, um relato de caso, não. Tem capítulos e capítulos mostrando várias situações que a gente pode ter com o uso dos preenchedores. Então, eu acho que por isso que todo mundo também fica um pouquinho apavorado. E eu acho que elas são tão temidas porque elas são muito variáveis. Tem complicações que são tranquilas de lidar, que você consegue resolver de forma fácil, mas realmente tem complicações que são muito graves, pode levar a perda funcional de órgãos, né? Você pode ter isquemia, necrose de algum órgão, pode ter cegueira, pode ter morte. Então, eu acho que é por isso que todo mundo também fica com um certo receio, de fazer. Mas eu resolvi trazer um pouquinho esse assunto para tentar justamente tirar um pouco dessa imagem tão feia que às vezes o preenchedor tem para alguns e para outros tão banalizado, né? Que todo mundo sai fazendo e não está nem aí com o que pode acontecer, né? Então, eu acho que tem muito 8 ou 80, né? Ou a pessoa faz sem medo algum, ou a pessoa tem medo demais e resolve não fazer nada, tá? Então, aqui eu coloquei assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que avaliar, assim, antes de sair indicando um preenchedor, eu acho que é fundamental a escolha do paciente, tá? Então,
Eu vou colocar depois a referência desse artigo aqui, logo em seguida, mas eu acho que assim, ele dividiu em várias coisas o que que a gente tem que prestar atenção na hora que a gente vai indicar um preenchimento para um paciente, tá? Então, primeiro é na hora de você retirar uma história do paciente. Então, é muito importante você saber se ele tem alguma doença autoimune. Não que seja uma contraindicação, mas é que realmente, se o paciente tem muitas crises, se tem muitos processos inflamatórios por conta dessas doenças autoimunes, é lógico que a gente tem que pensar muito bem antes de sair indicando esse procedimento para o paciente, tá? Se tem alguma lesão, alguma doença dermatológica ativa, então, se o paciente está com herpes, mesmo que seja uma lesão pequena, gente, mesmo que seja uma lesão na boca e eu estou pensando em fazer o preenchedor lá perto do olho. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Um cuidado redobrado. Mesmo que seja aqueles herpes só labiais, não é que está contraindicado também, não. Mas eu acho que a gente tem que ter uma asepsia mais vigorosa ainda e a gente tem que tomar muito mais cuidado, tá? Agora, se, por exemplo, tiver com uma lesão perto da boca e vai fazer um preenchimento labial, aí sim a gente tem que contraindicar, tá? Mas a gente tem que prestar muita atenção. Gestação e lactação são realmente contraindicações bem precisas, tá? Que isso já está mais do que falado, sempre gestação em todos os casos, né? Mas a lactação também é meio relativo, mas assim, recomenda-se realmente não fazer o preenchimento nesses pacientes. Pacientes em tratamento para tumor. Então, você tem que perguntar se está em químio, rádio, alguma coisa, e às vezes a pessoa quer fazer. Eu tenho uma presença viva no meu convívio. A minha cabeleireira teve um tumor cerebral, teve que fazer uma craniectomia, e aí agora ela está fazendo radioterapia, só que ela está inconformada e ela quer fazer um preenchedor na têmpora para melhorar um pouquinho o aspecto dela. E quer, porque quer o que eu faça. Primeiro que ela está num tratamento, não tem como a gente fazer isso. Então, isso a gente não pensa que é absurdo, não. Às vezes o paciente que está lá, mesmo em sofrimento, ele está querendo melhorar de alguma forma. Tabagismo não é que é uma contraindicação também, mas a gente também tem que lembrar, assim, que às vezes você vai fazer um tratamento e a gente sabe que qualquer procedimento que a gente faz na pessoa tabagista tem mais dificuldade de ter algum grau de cicatrização, o processo inflamatório pode ser um pouco mais intenso, então a gente realmente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E um outro que eu coloquei aqui, que é realmente os transtornos dismórficos. A gente não está dando muita bola para isso, mas a gente tem que tentar ser um pouquinho de psicólogo, né, no nosso dia a dia dentro do consultório, porque os pacientes realmente estão cada vez mais, assim, querendo resultados, às vezes inalcançáveis, ou tentando imaginar uma pessoa que ela possa parecer com aquela pessoa, ou imaginar aquele filtro que ela gosta, que ela se vê daquele jeito, ela se vê daquele jeito e quer ficar daquela forma. Então, a gente também tem que pegar esses pacientes para poder realmente verificar se o tratamento condiz com a realidade dele ou não, tá? E aí vem, né? A anatomia é um outro ponto que a gente também tem que levar em consideração. Então, esse aqui é um artigo, gente, que eu peguei e eu achei extremamente interessante, e isso que me despertou a falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, ele mostra aqui os planos de tratamento, os 10 pontos mais importantes para a gente poder analisar, para evitar de ter um processo realmente inflamatório ou um processo de alguma complicação. Então, são pontos que a gente tem que levar em consideração, sim, durante os nossos tratamentos com preenchedor. Então, aqui eu achei bem interessante esses 10 pontos que ele determinou. O primeiro ponto, ele determina a crista temporal, tá? Então, a crista temporal é o que vai separar a mesma região da fronte dessa região aqui da fossa temporal. Então, a gente sabe que existe um ponto que é um ponto muito importante, que é o que a gente chama de key point, que seria o encontro da crista temporal com a borda lateral do nosso rebordo orbitário, tá? A partir desse ponto, a gente vai medir aquele ponto de Swift, que são alguns.
é um dos pontos mais realizados para a gente fazer um preenchimento da região temporal. Então, aí, a partir do key point, a gente vai determinar 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo, que é o que a gente fala, one up and one over, que é 1 centímetro para cima, 1 centímetro para lateral. Que é esse ponto que seria o nosso ponto de Swift. E a partir desse ponto é que a gente faz realmente o ponto periosteal de aplicação de um preenchedor na região temporal. Não que ele seja isento de complicações, mas é um dos pontos mais assim estudados e realmente provados que ele possa ser feito com segurança, tá? Uma outra área que é muito comentada, então aqui ele comenta sobre a crista temporal, né, que é esse limite nosso, o key point, que a partir desse ponto a gente mede o one up and one and over, que a gente faz esse outro ponto, que é o ponto de Swift, e depois a gente vai determinar a região da fossa temporal. E a gente também, dentro da fossa temporal, a gente tem uma área que é uma área que é mais perigosa, que a gente tem que tomar mais cuidado, tá? Que é essa MTV Danger Zone, que ele determina aqui. Então, aqui, o que que ele marca, gente? Ele marca a região do zigomático, né, do osso zigomático, seria a porção superior do osso zigomático, vai ser o limite inferior da nossa fossa temporal. O limite superior é a crista temporal, tá? E aí, mais ou menos 2 centímetros para baixo da crista temporal, ele traça uma linha paralela à linha do osso zigomático e registra esse quadrado aqui, esse retângulo, né? Então, essa aqui é uma região que a gente evita realmente fazer preenchimento da região temporal, porque é uma região em que você tem, primeira coisa, você tem muito comumente nessa área o ramo frontal da artéria temporal superficial, você tem o ramo do nervo facial que passa por aqui, e além disso, se a gente faz preenchimento profundo nessa região, aqui que você tem aquela comunicação do compartimento de gordura temporal com a bola de Bichat. Então, aí você tem que o preenchedor que você coloca aqui na têmpora pode sim ir lá para a região da bola de Bichat. Então, isso é uma área que a gente evita completamente, ao invés de você fazer nessa área, você tem sempre que tentar fazer profundo mais para cima, sempre mais para cima. Então, é o terceiro ponto que ele determina aqui para a gente, tá? O quarto ponto é um ponto também anatômico de referência, que é a borda superior do zigoma, tá? E o que que ele fala? É uma coisa que a gente realmente faz muito no nosso dia a dia. Quando a gente vai fazer os pontos ali da região do malar, a gente vai geralmente profundo lá no periósteo. Eu prefiro fazer sempre com agulha nessa região. Por quê? Porque você vai com agulha e você consegue encostar no periósteo e manter firme ali na região do periósteo. O que não pode é você ficar, conforme o volume vai aumentando, você começar a sair desse periósteo, e aí a agulha ir espaçando, e aí você pode sim pegar alguma artéria no meio do caminho, tá? Então, essa região, a gente normalmente faz a estruturação do malar bem profundo lá no periósteo. Se a gente depois quer volumizar a região malar, a gente vai fazer num plano mais superficial e geralmente a gente faz com cânula, tá? Para não ter risco. Mas os pontos periosteais, tem algumas pessoas que preconizam mesmo os pontos periosteais fazer com cânula. Só que com cânula, esse contato com o osso, a gente sente bem menos. Então, é bem, assim, eu acho que é bem importante a gente pensar em usar agulha, mas não pode ficar mexendo durante essa injeção, tá? Aqui aquela MTV zona, né, que eu falei, que é aquela área de perigo que a gente tem os ramos, o ramo frontal da artéria temporal superficial e tem também a parte nervosa aqui, né? O nervo também, os ramos do nervo facial que também passam nessa região, tá? Aí a gente já vai para uma outra região, tá? Essa figura eu achei super interessante, é bem bacana da gente olhar com carinho. Então, assim, o key point que está aqui, que é a região da crista temporal com o rebordo orbitário, né, na região
mais superior do rebordo orbitário, e a gente sabe que tem uma linha que a gente passa pela linha pupilar, e a gente fala muito que o forame infraorbitário, ele está um pouquinho nasal a essa linha pupilar, tá? Que é uma área que a gente tem que tomar bastante cuidado também. E se a gente traçar uma linha pegando essa região do forame infraorbitário, ela vai estar mais ou menos na mesma linha daquilo quando a gente palpa e consegue sentir aquela depressão da região do forame supraorbitário e vai estar na mesma linha do forame mentual. Então, isso aqui é uma referência anatômica bem bacana que a gente pode ter para evitar também essas regiões, para não pegar essas estruturas nervosas, tá? Então, aqui um ponto anatômico de referência importante que ele colocou aqui nesses 10 pontos de planejamento é a linha pupilar, tá? Depois disso, ele colocou também em relação à porção do rebordo orbitário, e a gente tem tanto aqui na região superior, essa região do supraorbitário, e na região inferior, o infraorbitário, tá? Então, são áreas também que a gente tem que prestar atenção. Já no terço médio e terço inferior, o que é muito importante a gente sempre determinar? Na porção inferior, um dos pontos anatômicos mais importantes para várias coisas é realmente o músculo masseter. O músculo masseter, ele é um músculo forte, a gente pode pedir para o paciente, às vezes, morder forte para a gente sentir essa contração do músculo masseter. Na frente desse músculo masseter é o ponto onde a artéria facial entra na face. A artéria facial, que é um ramo da carótida externa, ela entra pela face exatamente anterior ao músculo masseter, tá? E aí, a partir daqui que ela vai, acaba subindo e atravessando praticamente o rosto todo. Então, aqui, pensando nesse terço inferior, qual que é o outro marco anatômico? Eu puxei aqui, gente. Então, aqui, o masseter, né, como eu comentei. O outro marco anatômico é o ângulo da mandíbula, tá? O ângulo da mandíbula é uma área muito segura para você fazer injeção sobre o osso, tá? Então, nessa região, você pode sim fazer volumes até grandes nessa região, fazendo ponto periosteal. A fossa piriforme é também uma área que é muito tratada e a gente tem que tomar cuidado com o quê, tá? Muitas vezes é nessa região que a gente vai ter, pelo andamento da artéria facial, você pode ter os ramos que vão começar a surgir da artéria facial. O primeiro ramo geralmente é o labial inferior, depois é o labial superior, depois já é o nasal. Quando ela vira, ela emite esse ramo do nasal, ela passa a se chamar em artéria angular, tá? E aí é essa região aqui que a gente tem geralmente já passando essa transição da artéria facial para angular. E aqui que é importante, nessa região da fossa piriforme, a gente pode fazer a aplicação ou junto ao osso ou superficial, tá? Então a gente nunca vai fazer no meio do caminho. E esse artigo também mostra isso. A gente sempre falou muito dessa forma, e esse artigo realmente ele mostra isso com muita clareza, que a gente tem que realmente fazer as injeções ou ósseas ou superficiais, tá? Aqui existe uma área que é uma área um pouquinho perigosa, que é bem na região da comissura labial. Nessa região da comissura labial, a gente vai ter muitas vezes o início da artéria labial superior, um ramo da artéria facial. Então, logo na comissura, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, e se a gente vai muito para a lateral também, a gente começa a ter mais dificuldade para fazer nossa aplicação, tá? Então, assim, pensando anatomicamente, existem algumas áreas que sim, elas são um pouco mais perigosas da gente fazer um preenchedor, e por que que a gente tem que pensar sempre nessas regiões, né? Então, assim, quando a gente pensa num preenchimento na glabela, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Ou não fazer, faz outro tratamento para essa região, porque é uma região extremamente perigosa que você pode ter uma anastomose da artéria carótida interna com a externa e sim ter problemas sérios como uma cegueira. A região nasal, a mesma coisa, também tem comunicação dos ramos da carótida interna com a externa, e além disso, são áreas que ela não tem muito espaço para
para, às vezes, aumentar ali o volume. Então, qualquer produto que você coloca, muitas vezes pode provocar isquemia e necrose da região. Por isso que a gente vê muito mais casos de necrose em nariz do que em outras regiões, tá? Essa região central do lábio, também ela pode ter algumas variações, né, de anatomia e variações das artérias, então também são áreas mais suscetíveis de ter também problema. E a região malar, a gente tem alguns cuidados que a gente toma, mas assim, geralmente você fazendo na região malar os pontos profundos e com agulha e os pontos superficiais com cânula, tá? Uma outra característica e também que é falado nesse artigo, e a gente comenta isso muito em aula também, é em relação ao produto que a gente está escolhendo. Então, o produto que você escolhe é muito importante na hora de você fazer, e você pode prevenir complicações também por causa da escolha do seu produto. É imprescindível a gente saber o produto que a gente está usando, gente. Hoje tem saído, a cada semana sai um produto novo, a Anvisa tem liberado vários produtos, cada semana tem um produto novo mesmo liberado pela Anvisa, não é nem sem Anvisa. Sem Anvisa ainda tem muito mais, né? Mas o que que acontece? Muitos deles podem não ser reversíveis com o uso da hialuronidase. Você pode ter produtos que, dependendo a forma que é feita, a linkagem dele, ou a mistura de substâncias que você pode ter no seu produto, muitas vezes ele pode não responder tão bem à hialuronidase. E às vezes você está lá com um produto obstruindo lá dentro do seu vaso, você pode aplicar a hialuronidase e não volta direito a circulação local, porque não responde à hialuronidase. Então, eu acho que é imprescindível a gente utilizar produtos em que a gente já tem estudo, que a gente tenha uma literatura, alguém já pesquisou sobre ele, porque realmente hoje está um boom de produtos. E eu não gosto muito dessas coisas também feitas muito em farmácia de manipulação. Justamente por isso, a gente perde completamente o controle e a gente não sabe assim, necessariamente o que tem naquele produto e se vai responder ou não à hialuronidase. E na hora do desespero, a gente precisa de alguma coisa que vai responder com a hialuronidase, tá? Uma outra coisa que eu também quero comentar, a gente fica sempre falando muito, né, de o uso de alguns produtos que não pode injetar e tudo mais. Eu mesma sou muito defensora disso. Eu sou meio contra usar alguns produtos que às vezes estão liberados só para drug delivery, fazer a injeção deles, mas é engraçado porque a hialuronidase, teoricamente, ela não está liberada para uso injetável, tá? Ela está liberada só para uso também, então é um uso totalmente off-label. Tá? Mas eu já tirei vários nódulos com hialuronidase, já fiz muita aplicação de hialuronidase, e é um tratamento assim que tem que ser feito. Eu acho que pelo fato dele ser off-label ou não, eu acho que a gente sabendo de todos esses estudos que tem no mundo inteiro e a gente não fizer alguma coisa, a pessoa perder uma visão, por exemplo, né, pelo não uso da hialuronidase, eu acho isso incabível, tá? Então, só para informar que teoricamente é off-label. Aqui ele coloca também nesse artigo a dosagem que a gente recomenda quando a gente tem, por exemplo, um nódulo. Que às vezes a pessoa fala assim: nossa, tem um nódulo, o que que eu faço? Quanto que eu ponho? Tá? Então, assim, varia muito. Assim, o que eles recomendam é você usar no mínimo 40 unidades da hialuronidase para cada ml, 0,1 ml de ácido hialurônico que você colocou na hora de fazer aquela aplicação. É meio difícil, né, de você determinar isso. Então, o que é recomendado hoje em dia é mais ou menos de 200 a 400 unidades por nódulo que você tem na hora que você quer quebrar. Você vai fazer igual a gente faz com corticoide intralesional, tentando quebrar aquele nódulo com o uso da hialuronidase. Agora, se você tem eventos vasculares, você tem que colocar de 500 a 1.500 unidades por hora. Então, ele está extremamente também de acordo com o que a gente segue hoje, o protocolo que a gente tem para quando a gente tem algum problema isquêmico, que eu já vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, assim, eu acho que o produto é realmente bem importante da gente escolher. Aqui eu coloquei só para vocês verem um videozinho
aumentando o G', aumentando esse peso molecular aqui que está tendo do ácido hialurônico, como ele vai mudando a composição dele. E isso também a gente sabe que a cross-linkagem, o peso molecular do produto, se ele dá mais processo inflamatório do que outros produtos, que isso tem diferença. E só na hora da gente colocar é que a gente vai saber, tá? Então é importante realmente a gente saber como que funciona cada produto, tá? Então não é tudo igual. Então, assim, tem gente que fala assim, nossa, eu não faço preenchedor porque eu fiz uma vez, assim, enchei tanto que nunca mais eu quis fazer na vida. Aí depois você vai lá, faz e não incha nada, e a pessoa fala, nossa, mas não inchou dessa vez, o que que aconteceu? Às vezes pode ser simplesmente diferença de produto, tá? Uma outra coisa que eu também gosto sempre de falar, né? A gente tem que saber se a pessoa já colocou algum outro produto. E muitas vezes a pessoa não sabe. Ela acha que tudo é botox, que não imagina que ela foi na dermato, mas só fez botox. E às vezes não, gente. Às vezes fazem outros produtos, fazem outras pequenas aplicações, às vezes na consulta que ela fez a aplicação do botox. É muito comum isso. Então, é importante a gente saber, assim, se ela não souber que já fez, ou sei lá, a gente tem que pedir um ultrassom antes. Hoje está muito assim banalizado, e aí a gente fica naquele oba-oba, né? Vamos fazer. Mas não pode, gente. A gente tem que realmente saber o que que a pessoa colocou. Se ela não tiver certeza que foi um ácido hialurônico, se ela tiver certeza, melhor. Eu gosto sempre de deixar assim com o paciente o nome do produto, um pedacinho da caixa, sei lá, alguma coisa com o paciente para ele saber o que que foi colocado nele, tá? Acho que esse consentimento, assim, essa consciência do teu paciente também é importante. E se não sabe, a gente tem que fazer ultrassom, não tem outra solução, tá? Uma outra coisa que também está relacionada com o aumento ou não da gente ter complicação é a técnica que é utilizada. Então, uma das coisas que eu sou mais neuróticas, assim, na hora de fazer preenchimento é a asepsia. Então, o paciente lava o rosto, depois passa a pomada, depois lava o rosto de novo, depois passa a clorexidina, aí depois passa, aí eu marco os pontos que eu vou fazer, aí passa a clorexidina de novo, e depois em cada ponto que eu vou entrar, eu passo a clorexidina outra vez, tá? Então, eu acho que essa obsessão por asepsia tem que ter no preenchedor ou qualquer procedimento invasivo, mesmo que seja minimamente invasivo, tá? Então, você vai colocar um fio, você também tem que ter essa neura com asepsia. É muito importante isso. Então, você pode fazer a asepsia da pele com clorexidina, com álcool, com o que você quiser, mas tem que fazer uma asepsia adequada. Uma outra coisa que eu também falo, se a gente vai fazer lábio, lábio para mim é sempre o último lugar que eu trato, tá? Então eu faço todas as aplicações, depois eu vou pro lábio, e se eu tenho que fazer um pouquinho de massagem, que às vezes a gente faz um pouquinho de massagem no lábio para distribuir um pouco melhor o produto, se você mexeu na boca do paciente, né, entrou em contato ali com a boca, e depois você fala, putz, eu queria pôr um pouquinho mais, sei lá, em algum outro lugar, troca a luva, gente. É o mínimo que a gente pode fazer, é realmente ficar trocando a luva. A gente tem que tomar esse cuidado, essa sepsia, a gente tem que ser neurótico com ela, tá? Uma outra coisa que a gente está meio que fazendo aqui, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que ter consciência disso, tá? Eu sei que hoje a gente sabe, a gente aprende muito. Eu sou muito fã desses cursos online, que a gente troca muita informação. Eu acho fundamental, assim, esse aumento de acesso que a gente tem hoje com os cursos online. Não, isso não, nossa, não tem preço. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que a gente também tem que ter um pouco o pé no freio. Uma delas é realmente a aplicação do preenchedor, gente. Eu acho que é assim. Às vezes você sabe, eu tenho que aplicar nesse lugar. Mas o fato de você entrar, às vezes, com uma agulha na perpendicular ou a 45 graus, vai dar a diferença do lugar onde você está aplicando o teu preenchedor. Então, se você tem que fazer, às vezes, uma aplicação profunda, você entrou a 45 graus, mesmo que esteja no lugar certo, você pode ter problema. Então, acho que é isso, é muito importante, assim, a gente ter um conhecimento
conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter treinamento. Então, eu acho que tem algumas coisas que precisam mesmo de um hands-on, de você ir lá, colocar a mão, a pessoa te ensinar onde é que deve ser aplicado. Então, isso eu realmente acho que faz muita diferença. Então, você saber se você vai colocar 10, 30, 45, 90 graus. Então, isso faz diferença na hora de você fazer essa aplicação. Então, tem esse lado aí, eu acho que também a gente tem que saber e tem que se conscientizar disso, tá? É importante também, assim, aspira ou não aspira, é fundamental aspirar, para mim tá? Eu aspiro em todo mundo, e quando eu tô com a cânula, eu aspiro também com a cânula, principalmente quando eu tô aqui na região temporal, tá? Que são áreas que realmente você tem um pouco mais de risco de pegar alguma artéria, alguma coisa nesse sentido, tá? Uma outra história que é a aspiração, né? Que eu comecei a falar e eu acho que é fundamental a gente falar isso bastante. Existe um grupo que fala muito que a aspiração negativa, então, o fato de você não aspirar sangue, não garante que você está realmente num lugar avascular. Eu concordo. Mas o fato de você colocar a sua agulha ou mesmo a sua cânula e fizer essa aspiração positiva, gente, eu não vou injetar nada quando eu tenho essa aspiração positiva aqui. Lógico que não, que eu estou sabendo que eu estou dentro do vaso. Parece que eu estava dentro da artéria aqui, porque olha como entrou rápido dentro da seringa, tá? Então, assim, isso é fundamental para mim. Então, eu acho que realmente aspirar é muito importante. Além disso, e que vai trazer segurança para a gente na hora de fazer essas aplicações, né? Primeira coisa, é o cuidado que você tem na hora de fazer essa aplicação. Então, é muito importante a gente fazer uma injeção devagar, cuidadosa, com pouco volume, porque não é só a injeção que está lá dentro do vaso que tem perigo, gente. Às vezes, o fato de você colocar muito produto com muita velocidade, isso também pode provocar isquemia. Então, não é só quando você coloca o produto dentro do vaso, você pode sim ter compressão vascular, e aí você tem isquemia do mesmo jeito. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado. O tempo que a gente fica aspirando, gente, isso aqui é muito relativo também. Por exemplo, quando eu tô na têmpora, eu fico lá uns 15 segundos brincando, tá? Quando eu tô na região malar, eu fico 5, 10 no máximo, assim, um 10 correndo, porque realmente é uma região mais segura da gente fazer as aplicações. Se eu tô lá na região do ângulo mandibular, mesma coisa, eu aspiro, fico lá uns 5, 10 segundos e já aplico o produto. Agora a gente sabe, tô ali no tear trough, mesmo que eu tô com cânula, gente, vale a pena ir com cuidado, não fazer movimentos intempestivos. Você vai rodando a cânula, você tem que ter uma aplicação com técnica para você ter segurança, tá? Então é importante isso. E essa história da gente ficar pensando, né? Por quanto tempo? Isso varia demais. Por quê? Propriedades físico-químicas dos produtos, a reologia do produto, tudo isso vai determinar se em quantos segundos esse produto vai ter aspiração ou não. Existe um trabalho da Gabriela Casabona, ela é uma dermato brasileira que mora hoje na Espanha, que é bem interessante. Ela pegou vários produtos e ela pegava um líquido vermelho, né, como se fosse o sangue, vai, e ficava lá e marcando o tempo que levava para aspirar. Então, quer dizer, é como se você estivesse dentro do vaso, exatamente. Ela pegou um produto que era assim, com a viscosidade bem semelhante ao sangue, e aí ela aspirava diretamente. Então, tinha que vir, né? Tinha que vir o produto vermelho. Só que aí alguns produtos vinham com 10 segundos, outros com 15 segundos, outro com 5 segundos, isso tudo de acordo com a propriedade físico-química e a reologia do produto. Então, varia muito. Então, a gente também tem que levar isso em consideração. Não é porque eu aspirei um pouquinho que, certeza. E também não quer dizer que às vezes eu aspirei 10 segundos e pode realmente ter um local que tenha vaso, tá? Uma outra coisa, gente, que isso eu vejo muito, assim, eu dou bastante curso de hands-on, de preenchedor, e eu vejo bastante, assim, às vezes eu falo assim, ó, essa injeção você tem que ficar com a agulha paradinha lá no osso, e a gente vê, na hora que o aluno tá
injetando, a seringa mesmo vai subindo. Você está vendo que não está encostando no osso, tá? Então, isso é importantíssimo, porque não é todo mundo que consegue manter de uma forma extremamente estável a agulha naquele local. Então, isso também é importante da gente levar em consideração. Cânula, é lógico que é mais seguro, mas também não é totalmente isento de complicação. Se você tiver com uma cânula menor do que 25G, você pode sim acabar fazendo uma pressãozinha ali e introduzir dentro de um vaso. Quem nunca viu, às vezes eu faço, por exemplo, preenchedor de lábio com a cânula de 25G. E às vezes a boca ela é mole, né? Então é um tecido mole, assim, que mexe demais. E às vezes você está indo com a cânula, você às vezes aprofunda um pouquinho, gente, ela sai dentro da boca. Então, como vai falar para mim que não fura? Fura! Então, a gente também tem que levar isso em consideração, tá? É importantíssimo o conhecimento da anatomia vascular para a gente também evitar os lugares que a gente sabe que pode ter vaso. Então, naquela linha que eu falei dos forames, gente, eu vou tentar evitar ao máximo. Então, se eu vou fazer alguma coisa aqui na região perto do tear trough, que é o nosso CK3, que a gente fala muito, eu sei que geralmente o forame infraorbitário ele vai estar medial à linha pubilar. Então, aonde eu vou injetar? Lateral. Porque eu vou evitar essa região medial para justamente evitar uma região que eu sei que tem vaso, tá? Então, isso é bem importante a gente ter esse conhecimento. A vigilância, eu falo que ela é constante. Então, eu estou aplicando de um lado, eu estou olhando o outro, eu estou o tempo inteiro olhando para justamente a gente perceber alguma alteração do paciente, tá? E uma coisa que a gente fala muito, que assim, a dor é um dos nossos principais parâmetros, mas existe paciente que não sente dor, mesmo com a injeção intravascular. Então, a gente também não pode falar assim, não tá doendo, tá tudo bem. Não, você pode ter sim paciente que pode nem ter dor, tá? Então, isso é uma coisa que também a gente precisa lembrar. Uma outra coisa que eu também falo, né, é a indicação correta. Isso está muito relacionado com a própria avaliação do paciente, né? Mas é bem importante a gente entender o que o paciente está querendo. Por quê? Por exemplo, você vai fazer o mesmo jeito a aplicação numa menina de 20 anos e numa senhora de 70 anos. A menina de 20 anos quer a boca toda carnuda, tudo mais. A de 70, às vezes ela quer melhorar a ruguinha que está ali e o bigode chinês ela não quer fazer nada. Então, assim, a gente precisa entender realmente essas diferenças étnicas, de idade. Então, cada paciente tem a sua indicação e a sua percepção de ver. Pacientes hoje que a gente tem muita gente homossexual, a gente tem que respeitar isso, é a escolha dele. Então, às vezes, a gente pode ter um paciente que é do sexo feminino, mas quer ficar com o rosto mais alargado. E a mesma coisa no sexo masculino. Então a gente também tem que entender. Não é porque todo homem tem o rosto quadrado, você vai ter que fazer isso em todo mundo. A gente tem que avaliar o que que o paciente realmente quer. Uma outra coisa que eu também acho que é muito importante é a gente verificar isso aqui, ó, a necessidade e realmente o desejo do paciente. Às vezes ele pode se imaginar de uma forma e ele está vendo tendo uma visão totalmente diferente do que realmente é o real. Então, isso também é importante da gente sempre avaliar, tá? E uma outra coisa que a gente tem visto muito, gente, é realmente a influência da mídia social na visão que a pessoa tem sobre ela mesma. Então, a gente também tem que perceber e conseguir sentir isso do paciente, tá? E falando das complicações, finalmente, né? Então, assim, todo esse artigo eu achei muito bacana porque ele deu vários pontos que a gente tem que analisar antes e os pontos que a gente tem que prestar mais atenção, né, na hora de fazer a nossa aplicação. E aí a gente vai pensar muito nas complicações, quando a gente está fazendo lá o produto, eu falo muito que o preenchedor é um procedimento que a gente não pode banalizar.
tá? Na verdade, nenhum pode, mas eu acho que o preenchedor, ele é um dos principais por conta dessas complicações que podem ser realmente graves e muito variáveis. Então, acho que a primeira coisa, a gente tem que ter atenção a esses sinais de perigo. Então, a gente tem que levar em consideração, o paciente está reclamando de dor, ah, ela reclamou o tempo inteiro, ah, nossa, desde que chegou lá na recepção, é uma mulher chata, mas às vezes não é, gente, às vezes a pessoa está sentindo aquilo mesmo. Então, a gente tem que avaliar e verificar se é uma sensibilidade do paciente ou se é alguma coisa que pode estar realmente acontecendo. Então, a gente leva em consideração, sim. Outra coisa, gente, é aquilo que eu falei. Eu estou aplicando do lado direito, a hora que eu estou no lado esquerdo, eu estou olhando de novo lá para o lado direito. Eu estou o tempo inteiro olhando. Depois eu fico ali com o paciente um pouquinho, vejo, depois eu fico limpando para ver se está tudo bem. Não é só para ver se está tendo algum sangramento, porque o sangramento normalmente ele para rápido, mas eu acho que é importante a gente também prestar atenção no que está por trás disso. Então, verificar se realmente não está tendo nenhuma variação de cor, porque se tiver, gente, já é um indício e a gente tem que tratar rápido, tá? Uma outra coisa, gente, esse livedo reticular. Esse aqui é um dos sinais assim mais importantes que realmente algo não está bem, tá? Então, o livedo reticular, o paciente já começa a ficar às vezes com uma hiperemia e depois ele começa a ficar com áreas isquêmicas. Então, essas áreas isquêmicas são indícios que realmente está faltando circulação naquele local, tá? Então, você tem realmente que agir nesse momento. Você não pode ficar olhando só o que está acontecendo, não. Tem que ter agilidade. Então, aqui, gente, o que que a gente pode ter, né? Esse aqui é um artigo também que está dentro desse artigo que eu falei, desses 10 sinais e tudo mais, eles colocaram essas tabelinhas meio que de protocolo que eu achei também muito bacanas, tá? Então, assim, o que você pode ter de complicação durante ou logo depois que você fez a aplicação, né? Então, você pode ter hipersensibilidade, você pode ter edema, você pode ter dor, você pode ter perda de visão, tá? Então, tudo isso pode acontecer praticamente na hora ou logo depois que você fez a aplicação. Então, a gente tem que realmente prestar atenção nisso, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, a hipersensibilidade é uma das coisas que acontecem, né? E se de repente o paciente começou a ter edema, lesões urticariformes, angioedema, você tem que, primeira coisa, parar de injetar, tá? Depois você tem que realmente fazer um protocolo com adrenalina, corticoide, para realmente tirar esse processo de hipersensibilidade, tirar dessa crise alérgica ao paciente. Uma equimose, um hematoma, você também para de injetar, gente. Você está vendo que está sangrando o negócio, você não vai ficar injetando. Você para de injetar, faz uma compressa local e depois reavalia. Tem caso que às vezes sangra, por exemplo, você fez um pertuito aqui para fazer um tear trough. Eu já tive um caso assim, o paciente sangrou na hora de fazer esse pertuito e não parava, não parava. Aí ela ficou com uma baita, assim, um baita equimose ali no local, volumizou, como é que eu vou preencher essa mulher? Não dá, gente. Então, assim, a gente tem que saber que realmente não dá. Aí você tem que parar, programar num outro dia e depois até cuidar se não vai hiperpigmentar isso, né? Esse sangramento que teve. Agora, quando tem um branqueamento, a gente separa imediatamente, pelo amor de Deus, para. E aí, quando tem um branqueamento, a gente tem que verificar. Às vezes, uma injeção mais superficial pode dar esse branqueamento. Até aí, ok, não tem que fazer nada, só massagear um pouquinho, tá tudo bem. Agora, pode ser sim um indício de uma lesão vascular. E aí, como que você vai diferenciar isso? Normalmente a gente pega com a primeira coisa de metal que tem na sua frente, você vai encostar naquela área que está esbranquiçada, ao redor da área avermelhada, e verificar se realmente é uma lesão vascular ou não. Então, aí nesse caso, você encosta o aparelho de metal para ver se de repente persistiu com branqueamento, é com certeza uma isquemia que está acontecendo. Se voltou a ter a vascularização, beleza. Provavelmente foi uma aplicação um pouquinho mais superficial e que não vai ter problema algum, tá? Então, isso tá dentro desse protocolo, que é o protocolo que a gente segue, que é a aplicação da hialuronidase, que é seguido, que também é citado nesse artigo que eu coloquei para vocês, tá?
Então, aqui, gente, o mais importante de tudo é a gente fazer um reconhecimento precoce, porque aqui, ó, começou a ter uma área meio arroxeada, estranha, aí você coloca lá o metal, não volta a perfusão na hora. Se você reconhece rápido, gente, você pode ter uma melhora rápida e nem ficar com nada no paciente. Agora, se você não reconhecer, você pode ter sim esse tipo de consequência, essa necrose, essa isquemia da região. Então, nesses casos, o que que a gente sabe? Gente, existem alguns trabalhos que mostram isso para a gente. As áreas mais suscetíveis a ter realmente essas complicações, você pode ter em qualquer área, gente, mas o grande AUE mesmo acontece principalmente em região glabelar e nasal, tá? Então, isso aqui, ó, glabela, fronte, nariz, são áreas que têm muito indício, muita complicação desse nível. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado e tem até às vezes que não fazer. Eu não faço nariz, eu não me sinto segura para fazer nariz. Eu não faço glabela. Eu fazia glabela de alguma forma, fazia bem superficial, que no fim não adiantava nada de tão superficial e tão pouco produto que eu colocava, mas hoje eu não faço, eu faço outro tratamento para glabela, não uso preenchedor ali. Então, se é assim, não tem problema algum, não tem vergonha alguma você falar que não vai fazer, porque são áreas que têm mais complicações e você não se sente apto para fazer, ponto. Então, eu acho que realmente a gente também tem que ter esse posicionamento e falar o que a gente pensa, tá? E quando acontece, vai, gente, aconteceu. Aí, primeira coisa, você pode pensar em dar para o paciente vasodilatador, então você pode dar um Viagra, você pode dar um AS. Importante você fazer massagem no local, um calor no local. Pode ter alguns casos que a gente pode pensar assim em fazer um corticosteroide. Manitol, quando você está tendo alguma perda ocular, né, ou algum sintoma ocular, você pode fazer, mas é fundamental a gente ter um ultrassom com Doppler para realmente verificar como é que está a circulação desse local. E o que não pode faltar no seu consultório é realmente a hialuronidase. Existem vários produtos hoje, várias marcas, as mais conhecidas são da Biometil, da Toscane e outra que também tem muita gente usado e eu tenho usado ultimamente também é da Citofarma, tá? Que são as mais conhecidas e as mais usadas. E o que a gente sabe, gente, a hialuronidase, você não precisa se preocupar em tentar entrar dentro do vaso para aplicar, para tentar romper essa obstrução que você teve ali da circulação. Já foi provado que a hialuronidase, ela penetra pelo vaso, mesmo se ela está por fora. Se ela está extravascular ou intravascular, ela acaba entrando dentro do vaso. E aí vem esse mesmo protocolo, que também é citado nesse artigo que eu falei para vocês, que é de você fazer de 500 a 1.500 unidades da hialuronidase de hora em hora até voltar a ter circulação local, tá? Então, se você tem uma área anatômica comprometida, você coloca 500 unidades. Você tem duas áreas anatômicas, 1.000 unidades. E assim vai até 1.500 unidades. Normalmente, você não faz mais do que isso. As complicações visuais, gente, estão muito relacionadas com aquele fluxo retrógrado que a gente pode ter. Então, aquelas áreas que eu falei de comunicação, de anastomose da carótida interna com a externa, você pode ter sim, depois a aplicação chegando lá na artéria oftálmica e dando cegueira no paciente. Tá? Você pode ter a dor importante, você pode ter ptose, restrição de motilidade ocular e pode ter cegueira, sim. Então, aqui entrando pela região da fossa piriforme, chegando lá na artéria também dorsal do nariz e depois chegando lá na artéria oftálmica, ou aplicando aqui na região da supratroclear e supraorbitária, que também são os dois lugares mais suscetíveis a ter esse tipo de complicação, tá? E aí você pode ter uma necrose da pele, uma isquemia importante, uma pitose palpebral, sim, que isso é um dos indícios que você está tendo comprometimento ocular. E muitas vezes, gente, praticamente assim, existem vários estudos que mostram que quando chegou no olho, você tem uma oclusão da artéria central da retina, que na grande maioria das vezes ela é irreversível, tá? Então, a gente acaba fazendo todo o protocolo, tudo que tem que ser feito, porque eu acho que a gente acaba meio que se protegendo, dizendo que a gente fez tudo que existe de possível. Mas se realmente vai funcionar ou não, a grande maioria das vezes não funciona.
tá? Então, chegou no olho, gente, começou a ter aquela pitose, você tem, a gente como oftalmologista, eu acho que é imprescindível, eu acho que nenhum juiz vai aceitar se você falar que não sabe fazer uma injeção retrobulbar e você não fez no paciente uma injeção retrobulbar. Eu acho que tem que ser feito. Se é não oftalmologista, eu acho que isso pode até passar, assim, não tem problema, mas eu acho que, e aí se recomenda utilizar o produto nessa região, assim, bebedar essa região da artéria supraorbitária, nessa região aqui, para poder fazer com que o produto acabe chegando lá na artéria oftálmica, tá? Mas eu acho que o oftalmologista tem que fazer, sim, um bloqueio aqui, uma injeção retrobulbar, tá? E assim, existem complicações extremamente sérias, né, gente? Aqui, ó, um paciente que morreu após fazer a aplicação no nariz, tá? Então, isso é realmente importante a gente saber disso. E mais uma vez, as áreas que têm complicações, gente, as mais citadas em todos os trabalhos, glabela, nariz e fronte. Então, assim, fronte, eu já acho também que tem outros tratamentos para essa região. É um caso ou outro que a gente fala, putz, aqui acho que valeria a pena preencher. Mas é um caso ou outro. A grande maioria se resolve de outra forma. E a região de glabela e nariz, eu também. Eu acho que muitas vezes a gente acaba resolvendo de outra forma, principalmente a região glabelar, tá? E aqui essa figurinha também é desse artigo, que eu realmente gostei muito desse artigo, acho que acabou elucidando várias coisas. Então, aqui ele fez um quadro com várias complicações que a gente pode ter com o uso dos preenchedores. Então, se formou um hematoma, gente, o tratamento é fazer compressão, compressa gelada e tudo mais, e esperar passar, né? Se formou uma equimose e aí formou uma mancha, assim, que pode ter um acúmulo de hemociderina ali no local, você pode precisar, às vezes, chegar até fazer um laser de luz pulsada, fazer um pico, né? Um laser pico para realmente melhorar essa mancha, tá? Se você tem vasos, às vezes pode induzir a formação de neovasos, umas telangiectasias na pele. Você pode, muitas vezes, também precisar fazer laser no local para melhorar isso. Se tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória, você pode precisar fazer o uso de agentes despigmentantes. Se você tem o efeito Tyndall, o que que você tem que fazer? O efeito Tyndall é aquela luz que bate na pele e que reflete ali no seu preenchedor e ela fica meio azulada. Então, você vai ter que diluir esse produto e fazer uma hialuronidase. E nas áreas de isquemia, você vai fazer os algoritmos vasculares todos que a gente já mostrou por aí. As complicações, gente, elas não são só imediatas, elas podem acontecer também de forma mais tardia. Então, você pode ter, às vezes, uma região que fica avermelhada, que fica com edema, pode ter a formação de nódulos, de pústula, você pode ter várias coisas. E aí, dependendo do tipo de lesão que você tem, você pode, às vezes, precisar fazer o uso de antibióticos, você pode precisar fazer o uso de corticoide, né, na lesão, para poder realmente tratar essas complicações. Então, dentro das complicações tardias, o que a gente mais vê, o que mais encontra, muitas vezes são esses nódulos. Mas aqui, por exemplo, é o nódulo que formou no lábio da paciente, mas ela nem se incomoda com isso. Aí ela falou: eu sinto aqui que tem uma bolinha, mas não quero que tire, ninguém está vendo. Só a hora que eu faço o biquinho, que ela fica um pouquinho mais volumosa aqui nessa região, mas está tudo bem, deixa por aí. Agora, tem pessoas que às vezes começam a ter essas irregularidades na pele, muitas vezes elas querem melhorar isso aqui. Então, às vezes, você tem que fazer a aplicação de hialuronidase nesses casos para tirar, tá? Mas não é só isso, né? Você pode ter efeito Tyndall, como eu falei, essas infecções a gente pode ter a formação de telangiectasias e depois você precisar tratar. Então, são várias coisas que a gente pode ter. E quando a gente tem, gente, a gente tem que verificar se é alguma coisa inflamatória ou não. Porque se for não inflamatório, às vezes a gente vai esperar, não vai fazer nada, tá? Se tiver algum edema, um processo inflamatório, muitas vezes a gente acaba entrando com antibiótico, sim. E às vezes a gente entra com antibiótico para poder resolver o quadro do paciente. Então, sempre que a gente tem um nódulo, a gente tem que verificar se é um nódulo inflamatório ou não. Se é um nódulo que o paciente se incomoda ou não. Então, de repente, é um nódulo pequenininho, o paciente não está nem aí para ele, pode largar e esperar, ele vai sumir, ele vai realmente absorver.
E isso aqui, ó, tá nesse outro trabalho aqui, que é o que você tem que fazer para manejar as reações adversas que você pode ter com os preenchedores. E aí, se de repente a gente está vendo que é um nódulo e não está tendo melhora nenhuma, ou se é um nódulo mais visível, que a gente está incomodado, você pode fazer aplicação de hialuronidase. Aqui é o que eu falei, você faz de 200 a 400 unidades por nódulo. E uma coisa que eu sempre falo, gente, formou nódulo, a culpa é sua, tá? Porque isso é erro técnico. Isso é erro técnico. Ou você colocou no lugar inadequado, um produto inadequado, um plano inadequado, você não selecionou o paciente certo, nem o produto certo. Você é o responsável. E outra coisa que eu também falo, os nódulos inflamatórios, gente, a gente entra com antibiótico para depois fazer hialuronidase, porque muitas vezes você entra com antibiótico e não melhora com a hialuronidase se você não entrar. Você tem que primeiro tratar o processo de infecção para depois entrar com a hialuronidase. E eu também falo, a causa mais comum, erro técnico. Então, isso é causada por contaminação durante a injeção do produto, isso é pelo manejo inadequado, você não fez uma antisepsia correta, você ficou pondo a mão na cânula o tempo inteiro. Então, isso sim vai facilitar a contaminação é, na hora da sua aplicação. E quando a gente tem que usar antibiótico, gente, o de escolha, sem dúvida nenhuma, é a claritromicina junto com a moxifloxacina, tá? É o tratamento de escolha para quando a gente tem nódulo infeccioso. Você pode utilizar também a cipro, mas geralmente é clárito com moxifloxacina, que é o que a gente mais usa. E outras coisas, gente. Às vezes você entrou com um antibiótico de amplo espectro e não melhora, ainda fica naquela situação. Muitas vezes, o que que você tem que fazer? Biópsia. Às vezes você tem que tentar descobrir qual é a causa desse nódulo e fazer uma biópsia, tá? E aí você pode depois acabar indo para vários tipos de tratamento. Você pode precisar fazer corticoide, você pode precisar fazer uma excisão mesmo desse nódulo. Você pode estar com um Mycobacterium, você pode estar com uma bactéria atípica no seu nódulo. Então, aí você tem que saber com o que você está lidando, tá? E aí, como eu comentei, então, se é um nódulo não inflamatório pequeno, você pode esperar. Se for visível, você entra com a hialuronidase. Se for inflamatório, vai depender se é uma inflamação intensa ou não. Geralmente, a gente entra com antibiótico e faz a hialuronidase, tá? E você pode utilizar depois, mesmo depois de tudo que você fez, você pode, às vezes, utilizar uma triancinolona ou um 5-fluoracil para ajudar nesses nódulos inflamatórios. Outra complicação que é muito falada é a ETIP. A ETIP é o edema tardio intermitente persistente, é muito relacionado nessa região aqui, da região da pálpebra inferior. Às vezes a pessoa não fez aplicação de produto nessa região necessariamente, tá? Às vezes ela fez na região malar, mas pode ter um edema nessa região, tá? E aí você tem que fazer o quê? Normalmente você entra com corticoide, você entra com antistamínico, pode entrar até com uma antibiótico terapia, se no começo ela estiver quente, vermelha, alguma coisa nesse sentido, e tem que fazer hialuronidase, que senão toda vez que ela entrar com qualquer processo inflamatório, pode formar ETIP. Tem ETIPs que são mais tranquilas e tem ETIPs que são muito intensas. Então, vai muito também do paciente. Então, assim, tem pessoas que às vezes fazem, sabe que assim, toma uma vacina, pega uma gripe, acontece alguma coisa assim, fica com edema. Mas é um edema pequeno que passa rápido, deixa aí, não tira o meu produto. Agora, tem uns que ficam com eles mais intensos, e aí quer tirar o produto e você tem que tirar, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer sim. Bom, gente, acho que eu falei bastante, mas eu queria realmente falar sobre isso, então eu acho que é um assunto que, principalmente esse artigo, me despertou assim a ver que realmente a gente estava fazendo muita coisa certa e muita coisa que a gente vê nos livros, vê nos artigos, e aí você fala, será que é assim mesmo que tem que fazer? E esse artigo aí, ele realmente fez um resumão de tudo que a gente tem que fazer, tá? Agradeço a presença de todos aí de vocês e eu convido vocês para estar amanhã aqui nesse mesmo horário, às 20 horas, que eu vou falar de um assunto extremamente interessante, que é o corrigir esse A-frame, né, que é essa pálpebra mais profunda, né, por falta de volume. Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto,
tá? Vou ver se tem alguma coisa aqui no chat, se alguém deixou alguma dúvida aqui. Renatinha falando, tá ótimo. Tudo certo, obrigada, gente. Então, assim, eu vou ver se eu vou ficar aqui uns minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, eu respondo. Se não, a gente se encontra amanhã. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Tá todo mundo aqui falando da aula. Qual é o mesmo nome do artigo que baseou a aula? Eu vou colocar aqui. Peraí. Deixa eu interromper aqui, aí eu ponho e coloco aqui de novo para vocês. Pegar aqui. Aqui. Vou colocar aqui de novo, tá? Para vocês verificarem. Então, é esse artigo aqui que eu baseei sobre essa parte anatômica e tudo mais. E depois tem um artigo também, tira uma fotinho aí. E depois tem um artigo que a gente viu todo o tratamento dos nódulos, essas outras situações, né? Que aí dos nódulos, dos processos inflamatórios, é esse outro aqui, tá? Deixa eu olhar o chat aqui. As pessoas elogiando, obrigada mesmo, gente. Aqui a Annelise está perguntando qual que é o esquema do antibiótico de amplo espectro. O antibiótico que a gente usa quando tem infecção, acho que eu coloquei para cá. É esse aqui, ó. A gente usa a claritromicina com a moxifloxacina, tá? Por 14 dias. Então, esse é o esquema básico. Aí, com esse esquema, geralmente você vai acabar pegando tanto o gram positivo como o gram negativo, você acaba agindo de uma forma geral. E aí, se não resolveu com isso, você tem que biopsiar, tá? Então, aí, se resolveu ou tratou a infecção, aí ficou só o nódulo, você pode fazer a hialuronidase para poder realmente diminuir esse nódulo como um todo. Mas o tratamento inicial da infecção é esse, tá? A Evelyn agradecendo, tarará. Aí a Gabriela perguntando, em relação às complicações tardias que exigem antibiótico terapia, você entra com até quanto tempo após a aplicação? Mesmo sendo 30 dias, por exemplo, sim. Você entra, gente, por quê? Porque a gente pode ter a formação de biofilme. Então, às vezes, ele fica lá encapsulado no local que você fez a aplicação do seu preenchedor. E aí ele não manifestou nada, a bactéria ficou lá só se nutrindo, né? E aí depois ela pode manifestar mais tardiamente. Então, mesmo que seja uma coisa tardia, você entra com antibiótico, tá? Se tá com sinal de inflamação, de infecção, você entra com antibiótico. Se não está com sinal de infecção, aí você pode tentar tirar o nódulo só com a hialuronidase mesmo, tá bom? Então, se mais ninguém tem perguntas, a gente se vê então amanhã, tá bom, gente? Obrigada, tá? Obrigada aí a todos.
Saiu. Bom, então a gente não precisa estar aqui no Zoom para falar.